lição eu aprendi. Quando a situação estiver difícil, só tem um remédio. É ir conversar com o povo na rua, porque o povo é capaz de entender as dificuldades e as facilidades. O que não pode é um governante se esconder. Quero dizer ao companheiro Dilcimar, prefeito de Belém, que não faltou e não faltará dinheiro do governo federal para ajudar Belém. A minha relação não é apenas porque ele é do PTB, ele é do PT. A minha relação é com ele porque ele é prefeito, mas a relação é para trazer as coisas para o povo de cada cidade, desse estado e desse país. E daqui para frente, Dilcimar, é ir para a rua, é colocar... Eu estou vendo um aviãozinho ali que estava andando aqui, do PTB. Coloca aquele aviãozinho para simbolizar o avião da vitória, levando o nome da Ana Júlia pendurado ali. Bem, dito essas coisas dos partidos políticos, eu quero dizer os meus agradecimentos aqui para todo mundo ver na telinha da TV, via satélite, o povo de Altamira. Boa noite, Altamira. Boa noite, Itaituba. Boa noite, Tucuruí. Boa noite, Paraupebas. Boa noite, Marabá. E boa noite, Santarém, com a sua prefeita Maria do Carmo aqui. Quero... Itaituba. São João da Ponta. Ô, gente, eu só estou com as cidades que me deram aqui. Eu não posso adivinhar todas as cidades. Mas eu queria, companheiros e companheiras, eu não vou citar muito números para não cansar vocês. Mas eu queria, companheiro de Belém, eu queria dizer umas coisas para vocês. Apenas alguns números para que a gente possa depois ter uma conversa mais carinhosa com vocês. Nós, aqui no estado do Pará, estamos vendo uma campanha um pouco diferenciada. Eu venho aqui desde 1980, portanto, há 30 anos eu venho a esse estado, e a primeira viagem que eu fiz foi uma viagem para fundar o PT em Cametá e Baião. Eu lembro que era de noite, eu atravessei o rio, peguei um carro, fui para outro rio, e a gente foi num barquinho daqueles toque, com 2 ou 3 frangos assados, com farinha de mandioca e uma garrafa d'água para a gente chegar até Baião. E obviamente que tinha uma cachaçinha dentro. Porque de noite o barco encalhou numa ilha e a gente teve que esperar o rio baixar para a gente poder seguir viagem. Agora eu venho aqui desde 1980 e não éramos nós que governávamos o estado do Pará. Eram eles. Eu vim em 80, eram eles que governavam o Pará. Eu vim em 84, eram eles que governavam o estado do Pará. Eu vim em 86, eram eles que governavam o estado do Pará. Eu vim em 90, eram eles que governavam o estado do Pará. Eu vim em 94, eram eles que governavam o estado do Pará. Eu vim em 98, eram eles que governavam o estado do Pará. Eu vim em 2002, eram eles que governavam o estado do Pará. E somente em 2003 é que nós governamos o estado do Pará. Eles não podem, por uma questão ética, por uma questão de dignidade, querer comparar 500 anos de governo dele com 4 anos da Ana Júlia. Eles não podem.
eles não podem comparar todos os anos que eles governam este Estado, porque todos eles são farinha do mesmo saco. Todos eles, desde o tempo do regime militar, eles todos nasceram no mesmo útero. Eles se chamavam primeiro Arena, depois passaram a se chamar PDS, depois passaram a se chamar PFL, depois passaram a se chamar DEM, depois se juntaram com Tucano, e todos eles iam trocando entre eles, e nós brigando aqui embaixo, apanhando, brigando por moradia, brigando por educação, brigando por segurança, brigando por emprego, brigando por salário, e eles governando este país. Essa moça, essa senhora, essa mulher, essa companheira e essa guerreira, ela só tem 4 anos de mandato e, portanto, eles não podem culpá-la pelas coisas que não foram feitas em Belém. Eles têm que mostrar, na verdade, é que ela em 4 anos possivelmente tenha feito mais do que eles em 8 ou em 12 anos. Porque uma coisa eu gostaria que eles olhassem amanhã na televisão. E eu queria fazer um desafio. Eu queria que eles pudessem dizer ao povo de Pará: boa noite, mototaxistas. Eu gostaria que eles dissessem ao povo do Pará. Eles podem pegar os últimos 20 anos. Eles podem pegar os últimos 20 anos. E eu vou dizer para eles que em 8 anos eu trouxe mais dinheiro para o estado do Pará do que eles em 20 ou em 30 anos. Só Luz para Todos, nós atendemos mais de 1.200.000 pessoas aqui no estado do Pará. Só Bolsa Família são mais de 600.000 famílias aqui no estado do Pará. Só ProUni, aqui em Belém, são 6.000 estudantes. E no estado do Pará, são 11.500 estudantes. Ou seja, eles vão ter que explicar por que o preconceito deles contra uma mulher. Eu estou cansado de ver gente me apresentar as empregadas domésticas deles, e ele diz assim: Lula, essa daqui criou meu filho, essa daqui educou meu filho, essa daqui foi babado do meu filho, ela está com a gente há 40 anos. E aí eu pergunto: e ela está no testamento de vocês? Porque ela só pode ser da família se ela tiver no testamento. Senão ela é uma empregada. Se não tiver registrada, é tratada como escrava, como eles costumam tratar as pessoas. E vejam a falta de respeito. Veja a falta de respeito. Chamar uma governadora de estado de diarista. Não que seja pejorativo chamar alguém de diarista. Não, porque eu prefiro ser uma diarista do que fazer política do jeito que eles fizeram 500 anos nesse país.